Amém. Tudo começou 2 anos atrás. 2 anos atrás. E não tudo começou 2 anos atrás. Eu vou dizer o que começou na minha história. E qual é essa intercessão que tem a ver com a nossa igreja. Há 2 anos atrás eu resolvi assumir esse ministério pastoral. E eu comecei a orar para o Senhor para entender por quê. Não por quê, mas aonde. E como isso aconteceria. E eu lembro que foi um ano de muitas descobertas. Primeiro, me entender como pastor, me entender como ser integral no pastoreio. E eu fiquei orando e o Senhor falou um negócio para mim: meu filho, você precisa de uma boa camisa e de boas alianças. Foi o que Deus falou para mim. O que seria uma boa camisa? Isso o Senhor falou para mim. Eu repeti essa frase muitas vezes. Aqueles que me cercam escutaram isso diversas vezes. O que seria uma boa camisa? Uma boa camisa seria uma instituição, talvez uma organização que iria de encontro ao que eu sou, com personalidade, poderia potencializar tudo que eu acho, que eu tenho, que o Senhor me deu. Essa é uma boa camisa. Boas alianças. O que seria uma boa aliança? Uma boa aliança seria estar aliançado com pessoas que têm caráter de Cristo, pessoas que têm autoridade social. E minha trajetória foi muito interessante, porque ela começou... Eu falei: Senhor, eu estou à sua disposição para receber algumas propostas. E algumas propostas de algumas igrejas vieram. E no final eu fiquei entre 2 propostas. Uma igreja em São Paulo e uma igreja aqui no Rio de Janeiro. O que me fez escolher estar aqui é porque, quando eu conheci a Igreja Batista Atitude, eu sempre fui um pouco avesso ao que é da moda, entre aspas. Eu sempre fui um pouco avesso, que parece que a moda é o lugar comum, o senso comum. Mas eu me dei a possibilidade de ver como que funcionava. E um amigo meu, que era pastor de rede lá, que hoje me discipula, que é o Caio, ele falou: Everton, por que você não conhece a nossa igreja? E eu fui a um culto lá, eticamente um culto muito bacana, mas e daí? O senhor não me compra. Mas eu fiquei impressionadíssimo, porque eu cheguei num treinamento de liderança, e no treinamento de liderança de líderes estava cheio de pessoas apaixonadas, querendo ganhar as outras para Jesus e cuidar dela. Eu falei assim: isso tudo deve ser fachada. Não é possível que isso seja verdade. Porque eu fui criado numa igreja, então a gente que é macaco velho de igreja sabe que geralmente o que acontece é um grupo pequeno trabalhando e um monte de gente querendo ser servido por aquele grupo. E aquele grupo pequeno, morto, suado de trabalhar e um monte de gente para criticar. Eu falei: não é possível, isso deve ser casca, isso não deve acontecer quando eu cheguei lá na igreja. Não deve. Aí eu cheguei, fui uma vez, fui num treinamento de liderança, depois fui em outro. E eu comecei a ver que aquilo era no mínimo interessante. E depois de algum tempo, o meu amigo Caio chegou para mim e falou assim: Everton, eu preciso te explicar como é que funcionam as coisas. E eu falei assim: Caio, eu preciso saber tudo direitinho. E ele me foi um dia e me explicou e perguntou: você não gostaria de dar a oportunidade, de repente, de vir para cá e conhecer e pastorear? Eu falei: não, se eu não conheço, não tem como vir. Eu falei: eu não vou, não tem condição. E o Caio falou assim: mas como é que você faz para conhecer então, Everton? Você vai ter que começar a ler os livros, talvez, tudo mais. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, cara, eu fui um pouco abusado, eu confesso para vocês. Eu falei assim: vocês concordam de repente trazer uma vez por mês algum líder para me explicar alguma ênfase específica? E o Caio aceitou, e eu fiz isso durante 6 meses, gente, indo semanalmente na igreja da Barra, receber isso de algum líder, essa informação, ver como eles se portavam. E daí, em um determinado momento, o Caio chegou para mim e falou assim: então agora você precisa visitar as células e ver como funciona. Eu falei: você tem alguma dica? Ele falou: não, vai um monte. E era impressionante, gente, porque eu ia nas células e eu via pessoas simples ministrando célula. Sabe aqueles que não teriam vez em nenhuma igreja de modelo tradicional? Pessoas simples, que talvez nem sabiam se comunicar direito. Elas falavam, mas sabe, com dificuldade. Mas uma coisa eu vi em comum:
Sempre, em toda a célula eu chegava e tinha um abraço me esperando. Era a primeira coisa que eu via. A segunda coisa que eu via, em toda a célula que eu chegava tinha um sorriso me esperando. E a terceira coisa que eu via é que em toda a célula que eu chegava tinha uma comida no final me esperando. E o pior, ela não ficava só no final não, me dava um monte ainda para eu levar para casa. Eles são fogo, eles ganham a gente pela boca, cara. É verdade. E depois, quando eu saí da cela, no dia seguinte, todos eles me contactavam pelo WhatsApp. Nossa, eu falei assim, esse povo nem me conhece. E como pode cuidar assim de mim, sem me conhecer? E eu peguei, gente, vocês não têm noção, eu fui em célula de gente que era muito inteligente. E fui em célula de gente que nunca tinha estudado, que mal sabia ler, ou que não sabia ler. Mas como eu vi que o frutificar não tem a ver com consciência, mas tem a ver ou com inteligência, ou com estudo, mas tem a ver com amor. E o DNA é muito incrível. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender. Tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender. E eu comecei, aí que foi um tiro derradeiro para mim, foi que numa reunião de liderança no início do ano retrasado, ou passado, do ano retrasado, eu cheguei na igreja e eram só líderes de célula. E aqueles líderes eram imagina aquele auditório cheio da barra, 3.000 pessoas, sei lá, 2.500 pessoas. Aquele auditório lotado de líderes. E eu perguntei assim, nossa, mas para a gente conseguir liderança engajada numa igreja de modelo tradicional, caramba, isso é dificílimo, como que eles conseguem? E eu comecei a perceber que o que atrai as pessoas não são eventos. Não é o carisma para tocar um instrumento ou para falar bem. Hoje eu estou mais parado porque esse negócio aqui está difícil. Sorte com o pessoal da filmagem aqui. O que atrai as pessoas, sabe o que é? É cuidar de pessoas. E eu vi que o ministério pastoral era para todos. Eu falei, eu preciso aprender esse negócio. E aí eu e Priscila, no ano retrasado, a gente falou, nós vamos nos submeter a esse processo para a gente aprender, porque a gente precisa cuidar melhor das pessoas e motivar. E o que a gente fez, a gente abriu uma célula em casa. A gente se preparou e abriu uma célula em casa. Como que eu fiz para abrir a célula em casa? Eu cheguei, chamei os meus amigos que estavam fora da igreja, afastados, outros que não eram crentes. E eu abri a minha casa. E ali eu comecei a cuidar do povo. E não adianta, as pessoas cuidadas, elas conhecem a Cristo, elas se envolvem, a gente ganha as pessoas para a gente, depois para Cristo. É natural, é normal, a gente vê isso acontecendo aos montes nas nossas células. E dali, naquela primeira leva, depois de alguns meses, depois das pessoas entenderem o processo e se submeterem não só aos cursos, mas ao discipulado, houve a primeira multiplicação. Junto com a minha célula já existiam outras duas células, que é a célula do Henrique e a célula do Ricardo e da Dani, que agora foram para o sul. E na primeira multiplicação lá de casa foram 6 células que se multiplicaram juntos. E nós passamos de 6 para 9. Com 9 células, em março que a nossa igreja começou, nós tínhamos 9 células. E essa atmosfera de cuidado foi acontecendo. E as pessoas foram começando a ser motivadas e continuando a ser motivadas. E hoje nós fechamos o ano com 26 células, gente. Olha que coisa linda. 26 células. Desculpa, você que é visitante, eu te peço, não se sinta constrangido com isso. Nós somos uma família, então a gente está celebrando hoje as nossas vitórias. E que não são números, mas isso pra gente é sinônimo de cuidado e do evangelho poder se espalhar melhor. E nós fechamos o ano, gente, com 41 batismos. Olha que coisa linda, gente. A gente não tem um lugar, então tudo fica muito mais difícil. Ah, mas como eu estou sonhando, gente, com o ano que vem. Nós temos 26. O meu sonho para o ano que vem, são 80. Sabe por quê? O que eu estou percebendo? Nós temos líderes, nós temos pessoas, mas nós temos um processo que tem que ser submetido, que já estão se submetendo, e o gargalo de uma igreja em célula são líderes preparados, com uma teologia boa, gente que gosta de cuidar, e pessoas prontas para discipular e serem discipulados. Nós temos isso tudo.
Tem uma coisinha no processo que a gente precisa ajeitar. Eu não vou falar hoje. Eu vou falar na primeira reunião nossa de liderança, que a gente vai se encontrar. E eu acho que esse gatilho, sabe aquelas coisas? Domingo passado eu falei sobre decisões. Vocês lembram disso? Como tomar decisões? Essa eu tenho certeza que Deus falou para mim, sabe? Eu sou muito ruim para falar quando Deus falou, é só assim, em última instância. E eu tenho certeza que Deus falou para mim algo específico para a nossa igreja. Eu acho que isso vai ser o gatilho para que ano que vem nós tenhamos um crescimento exponencial de cuidado e de proclamação do Evangelho. Como eu acredito nisso? Gente, como eu estou certo que uma estrutura é importante, mas não é tudo. Como eu estou certo que condição financeira é importante, mas não é tudo. Mas como eu estou certo que uma igreja se faz com gente que ama, e isso a gente tem. Pessoal, ano que vem, se vai ter um lugar ou não, Negão, me ajuda com esse negócio aqui. Bota aquele retorno aqui, ó, se você quiser. Esse palco já tem um apelido pra gente, é balança, mas não cai. É sério, a gente vai fazer outro. Esse puto. Pronto. Agora não cai. Pera, deixa eu chamar mais depois. Pronto, tá. O que nos espera no que vem, gente? Fala pra mim. Só sei de uma coisa. Ano que vem a gente vai celebrar um ano incrível que a gente vai ter. Como eu sei. E é isso que eu quero falar rapidinho. Antes da gente orar e depois comer. O próximo ano será um ano de vitórias. É esse tema que eu quero falar. A pergunta nós teremos lutas em 2020? Teremos? Não tem jeito. Não tem jeito. É da vida. 3 possibilidades de termos luta. A primeira possibilidade, quer dizer, são lutas que acontecem do jeito que a gente não quer, mas acontece. Está no jogo. A segunda possibilidade é lutas que a gente causa desnecessariamente. Mas eu quero falar sobre a terceira possibilidade de luta. A terceira possibilidade de luta é a luta que a gente resolve lutar. É sobre isso que eu quero falar. Tem uma luta em específico que a gente dá um jeito de lutar. E tem uma personagem que resolveu lutar uma luta. E essa personagem, o nome dela é Davi. E por causa dessa luta que ele lutou, ele chegou ao trono de Israel. E o texto é 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero que você abra lá, de 1 a 11. 1 Samuel 17, de 1 a 11. Olha a luta que Davi escolheu lutar, que foi uma escolha dele, não era a luta dele. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura, 3 metros de altura quase, olha. E ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua aliança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí agora a gente vai pular para o versículo 16.
Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Versículo 22. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Versículo 32 para terminar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha que coisa interessante. Davi foi levar comida para o chefe dos seus irmãos em batalha. Davi era muito novo para lutar. Quando chegou em batalha, o exército de Israel estava batalhando contra os filisteus. Ele chegou lá para dar comida e de repente ele vê descendo da colina, subindo da colina, não sei, descendo ou subindo, eu me esqueci, mas veio um gigantão. E esse gigante chegou na frente dos exércitos e falou assim: olha só, vamos fazer o seguinte, vai ser eu contra um de vocês. E quem ganhar, o povo que perder será subjugado pelo povo daquele que ganhar. Eu contra um de vocês. E o texto narra, como a gente acabou de ler, que os soldados de Saul ficaram morrendo de medo, é lógico. Como que eles dariam dentro daquele gigantão? Não tem como, 3 metros de altura. A armadura, não sei quantos quilos de armadura, não tinha como ir à frente com ele no escudeiro para lutar. Davi, quando chegou e viu aquilo ali, ficou espantado, falou assim: opa, pera lá, quem está indo contra o exército do Deus vivo? Engraçado que Davi sabia que a luta não era contra Saul, nem contra o exército em si, era contra o Deus do exército. E Davi tinha aquela luta, aquela batalha, aquela briga que não era dele, porque Davi era moço, nem do exército era. Mas Davi tomou aquilo para si e falou assim: opa, essa guerra vale a pena lutar. Porque, lógico, Davi perguntou, até tinha uma recompensa para a guerra, como a gente acabou de ler, mas mais do que recompensa, ele falou assim: olha só, ele está desafiando o Deus de Israel, o Deus desse exército. E Davi chegou para Saul e falou assim: ó, vem cá, o que eu faço para lutar contra esse cara? Lógico que Saul, o texto fala, Saul falou assim: de jeito nenhum você não vai lutar, você é um menino. E Davi começou a colocar ali as prerrogativas, perguntando assim, tentando justificar para o rei que ele tinha condição de lutar. É engraçado que Saul topou. E quem era esse Golias? Golias era esse guerreiro, esse gigante que era desde moço, na arte da guerra, sabia tudo de guerra. E Davi resolveu lutar uma guerra que não era dele. Golias representava quem? Esse retrato do gigante que temos que enfrentar nas nossas vidas. Seja desemprego, medo, problema financeiro, desajuste familiar, emocional, espiritual. Eles vêm de manhã à noite e chegam em forma de pessoa, pressão, preocupação. Para o próximo ano, é lógico, a gente vai ter um monte de Golias. Para o próximo ano, a gente vai ter um monte de luta para lutar. A pergunta é: qual luta lutar? A experiência de Davi, que a gente acabou de ler, nos ensina como escolher as batalhas para lutar e como vencê-las. A primeira coisa que a gente tem que aprender é: escolha as batalhas que valem a pena lutar. Vê no versículo 32 aí que está escrito: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Ele escolheu, ele olhou para aquela batalha e falou assim: em nome de Deus que ele está fazendo, contra o nome de Deus. Então essa é uma batalha que vale a pena lutar. A primeira coisa que precisamos entender para termos um ano vitorioso é que temos que definir que batalhas não vamos abrir mão de lutar.
Conta uma história, e isso foi verdade, que tinha um mergulhador de escafandro que ele estava fazendo um trabalho bem na profundidade do mar e tinha aqueles canos que levavam oxigênio, não era de cilindro, era de escafandro, então ele era alimentado por oxigênio pelo cano. E daí aconteceu alguma coisa, ele estava lá embaixo, aconteceu alguma coisa e aquele cano foi cortado e o mergulhador ficou sem oxigênio. Eles têm um cilindro extra. E é interessante que ele usou aquele cilindro extra, lógico, mas não foi suficiente. O que aconteceu? Ele apagou lá embaixo. E ninguém conseguiu localizar ele de cara. E ele ficou um bom tempo lá embaixo. Mas estava muito frio. O que aconteceu? Quando eles localizaram, eles trouxeram o cara para cima e começaram a reanimar o cara. E vocês acreditam, gente? O cara sobreviveu. E sem sequela nenhuma. Daí o médico falou que ele sobreviveu porque, como estava muito frio, o metabolismo dele desacelerou. E quando desacelerou, consumiu menos oxigênio. E como consequência, ele ganhou mais autonomia. Olha que coisa interessante, gente. E o que a gente aprende com isso? Se você gastar energia em muitas coisas, vai faltar para lutar pelo que vale a pena lutar. Lutar e gastar oxigênio e energia tem que ser pelo que vale a pena. Diz que no bombeiro, e eu acho que isso não funciona só nos bombeiros não, tem diversas instituições que funcionam dessa forma. Tem dois grandes grupos que funcionam. O primeiro grande grupo é o grupo de emergência. Quem que é o grupo de emergência? É aquele que deu algum problema, o cara vai atrás, vai resolver esse problema. É aquele que luta por qualquer luta que aparece. E tem um outro grupo que é o grupo da prevenção, que luta para não acontecer. Essa é a verdade. São duas grandes polos dentro do bombeiro. É um que luta pela luta que aparece e o outro que luta para prevenir, para que não lute porque não que vale a pena lutar. Esse que luta pelas coisas emergenciais são as lutas que te escolhem para lutar. Não é a gente que escolhe aquela luta não. As lutas escolhem. E o que luta pela prevenção é o contrário, são aqueles que escolhem qual luta lutar. Sabe, gente, algumas pessoas estão vivendo apenas no setor da emergência. Elas não escolhem luta que valem a pena e que poderão mudar as suas histórias e das pessoas que amam. Tem gente que espera a luta chegar e vai de emergência em emergência. Aconteceu alguma coisa, eu vou lá sentar, porque apagando incêndio, a gente não fala isso sempre. Para de apagar incêndio. A pergunta que eu faço para você essa noite de Réveillon para 2020, quem vai fazer a sua agenda? São lutas não previstas ou as que você decide lutar? Quem vai fazer a sua agenda? A outra coisa que a gente aprende com Davi é: prefira se alimentar das lembranças de suas conquistas, ao invés de remoer suas decepções. Vamos tentar entender? Versículo 28. Vou repetir antes de ler. Prefira se alimentar das lembranças de suas conquistas, ao invés de remoer suas decepções. Versículo 28 fala assim, olha a conversa dele com seu irmão mais velho, Eliabe. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Agora olha, primeiro Eliabe enquadrou Davi aqui, né? Agora olhe como Davi agiu em relação a isso. Não só isso, mas em relação à situação no versículo 34. Olha o que fala aí. Davi, entretanto, depois de ter escutado aquilo, foi a Saul e disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas. Ele usa o mesmo discurso das ovelhas, que é uma derrota para Eliabe. Ele usa como discurso para que ele chegue a lutar aquela luta. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
Olha que coisa interessante, duas situações. A primeira, a situação de Eliabe, que coloca o ofício dele de forma como se fosse uma derrota. Lembrem o que aconteceu. Samuel já tinha ungido Davi rei de Israel. Só que quem era para ser ungido? Geralmente quem é o rei é o quê? O mais velho na linhagem. Ou seja, quem era para ser rei era Eliabe. Então Eliabe aqui, de fato, ele estava totalmente ciumento. Eliabe fez questão de lembrar o quê? Lembrar Davi que ele era um simples pastor de ovelhas. E o ofendeu por causa disso, chamou ele de presunçoso. Chamou ele, menosprezou ele totalmente, disse que ele era um homem mau. Eliabe fez a história de Davi e apontou para algumas derrotas, pelo menos na perspectiva de Eliabe. Mas Davi preferiu trazer à memória da sua história aquilo que lhe dava esperança. Você tem duas possibilidades de olhar para 2019. Você pode olhar para 2019 e falar assim: esse ano foi o ano que aconteceu isso de errado. Ou você tem duas possibilidades de olhar também para a sua história de vida. Isso de errado eu fiz. Ou você pode olhar e falar assim: o que pode ter dito socialmente que a minha derrota, na verdade, é um trampolim para o que o Senhor vai fazer na minha vida. É o que aconteceu com Davi. Davi preferiu olhar para as vitórias que ele teve. Gente, tem gente que olha e faz um memorial de derrota. Sabe que tem um homem, e apareceu na internet, eu vi, me mostraram um post, um rapaz um motoqueiro do Uber Eats. Você imagina, um motoqueiro do Uber Eats, mas só que ele tinha uma peculiaridade, ele não tinha uma perna. Ele ia entregar as comidas só com uma perna na moto. A história da derrota dele, entre aspas, estava na perna dele. Sabe o que ele fez? Isso aí não vai me vencer, isso não define quem eu sou. E ele começou a ir atrás. Ele começou a ir atrás e foi com a moto. Isso sensibilizou todo mundo. E começou uma corrente na internet. Viralizou aquele negócio e fizeram uma vaquinha para ele. Daí sabe o que fizeram? Compraram um carro para ele. Hoje ele trabalha de forma digna. Agora você vê, gente. Aquilo que poderia ser um memorial de derrota na vida dele, ele usou aquilo como um memorial diante do Senhor, dizendo assim: ei, isso aqui não vai definir quem eu sou. Eu olho para as minhas vitórias. Sabe qual era a vitória dele? Eu tenho carro, eu vou vencer na vida. O Senhor olha para mim e para você hoje e faz uma pergunta: vem cá, você vai olhar para o mau pastor de ovelha que o irmão dele disse que ele era, ou ele resolveu olhar para a conquista que ele teve, mesmo a despeito de um monte de gente falando mal dele? Ele chegou e falou assim: não, uma vez veio um urso lá, Saul, e eu derrotei. Uma vez veio um leão lá, Saul, e eu derrotei. E saiba que foi esse o discurso que o levou a lutar contra Golias, a maior das decisões da vida de Davi. E isso foi que deu a credencial, chancelou para Davi ser rei de Israel. Não se defina pela sua história. Lamentações 3:21 traz uma verdade absoluta para a gente. O que fala Lamentações 3:21? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos repetir isso? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Terceira coisa, atenção que eu vou falar. Pare de postergar o enfrentamento daquilo que tem que mudar em sua vida. Vou repetir. Pare de postergar o enfrentamento daquilo que tem que mudar em sua vida. Versículo 32, olha o que fala aí. Versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu, você é apenas um garoto, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca, e quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo.
Todo mundo com medo de lutar com o cara. Todo mundo com medo de lutar com o gigante. Mas uma coisa era clara: alguém teria que lutar com aquele gigante. Quantas vezes a gente sabe que existe gigante? Quantas vezes a gente sabe que os gigantes estão lá, a gente define esse gigante, mas a gente vai empurrando com a barriga esse gigante. Ei, o Senhor traz a gente aqui hoje para uma realidade imprescindível para o ano de 2020 seja arrebentar a boca do balão, que é: paremos de postergar o enfrentamento daquilo que tem que mudar na nossa vida, gente. Temos mania de empurrar com a barriga nossos gigantes. Uma hora será tarde demais. E é interessante que no versículo 48 diz que Davi que foi em direção ao gigante para começar a luta. Não foi o gigante. Davi falou: é aquele gigante que eu tenho que lutar? Então tá bom, deixa comigo, eu vou lutar, eu vou cair dentro. Eu vou confessar para vocês, de vez em quando eu tenho medo de lutar. Mas uma coisa eu percebi: que eu adiar as lutas que eu tenho que lutar só vai me fazer adiar o plano integral que Deus tem para a minha vida. Pare! Tem gente que está gastando mais que recebe, por exemplo. As dívidas estão se avolumando e não se mexem para mudar a rotina de gasto. Talvez o seu gigante seja: eu estou gastando muito, mas nada muda, porque eu preciso manter esse padrão de vida. Ei, está na hora de redimensionar. Está na hora de chegar para a esposa, está na hora de chegar para a família e falar assim: está na hora da gente cortar gasto. E a gente vai colocando aquilo para debaixo do tapete, pensando que precisa manter um padrão social. Se você não pode ter um carro nesse momento, ou comprar uma roupa, ou ter seu filho na escola X, isso não é o fim do mundo, gente. Reorganize sua vida e usufrua novamente o melhor. Vai esperar a sua dívida chegar ao preço de tudo que você tem para todo mundo tomar. Defina o seu gigante e vai em direção a ele. Talvez seja um gigante da doença que você não trata. E hoje é só uma doença, mas amanhã pode ser morte para você. Talvez seja isso. Talvez sejam regras alimentares que você simplesmente ainda tem piadinha para falar. Ah, não, tá tranquila, vou comer mais um pouquinho, tá tudo certo, é dos gordinhos que elas gostam mais. A gente sempre tem um negócio desse, né? Meu querido, minha querida, talvez a sua morte venha pela sua boca. Redefina, sabe que talvez seja o quê? Uma ânsia do caramba de ganhar dinheiro. E por causa disso você vai se matando, vai matando a sua família, vai matando os seus relacionamentos. Não vale a pena. Enfrente o seu gigante. Tenha noção da sua real condição. Talvez é um conselho que a gente evita dar hoje para um filho nosso, ou para um adolescente, ou para um jovem, ou nós precisamos desse conselho, ou para um amigo. E esse conselho vai custar caro. Vai custar talvez do nosso filho, das pessoas que nos cercam, uma gravidez indesejada, uma vida adentrando em tóxico. Talvez um conselho que evitamos dar hoje é: embriaguez o seu caçula amanhã. E a gente sempre vai falando assim: pai, pode tal coisa. A gente fala assim, em vez de dizer não, porque aquilo vai levar à morte, a gente fala assim: fala com a tua mãe, não faz isso. A gente faz isso. O Theo está com a mania agora de assistir o Homem-Aranha. O Theo. E o Homem-Aranha. E outro dia eu estava lá, o Homem-Aranha estava matando as pessoas, eu Theo assistindo. Só que é muito mais fácil a gente deixar o Theo na frente da televisão, porque ele fica entretido e a gente fazer as coisas, mas a gente esquece que a gente está matando o nosso filho. Aí, essa semana, eu e o falou: deixa ele chorar, a gente vai ter que aturar o Theo. Vocês sabem que o Theo não é mole, vocês sabem. Mas, gente, meu Deus do céu. Mas tem 3 dias que ele falou não. E ele fica assim: anhanha. Ele fica. Mas eu sei que aquilo vai ser um veneno pro meu filho, então eu tenho que arcar com as consequências, porque senão depois sou eu que vou sofrer. Quantas vezes a gente posterga os nossos gigantes, gente, e a gente vê que os nossos gigantes, seja para a gente ou para aqueles que nos cercam, levam à morte. Vai em direção ao seu gigante, lutar com ele. E por último, 4º preceito: seja movido em suas lutas por zelo
para com o nome do Senhor. Olha o que diz o versículo 26, que é muito legal. Versículo 26, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, e você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você é moço. Agora é um pouquinho mais para baixo. Eu vou atrás dele, dou-lhe os golpes, livro. Quando se vira contra mim, eu pego. Peraí, desculpa. O Senhor que me livrou das garras do leão vai me livrar das garras desse urso. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. É um texto um pouquinho antes, eu anotei errado, que ele fala assim: quem é esse incircunciso? O que vai ganhar quem lutar contra esse circunciso, e o que ele está fazendo para ir contra o nome do Senhor. Se alguém achar esse texto, me fala qual é o que eu leio rapidinho aqui. Mas a verdade, o que está acontecendo aqui, é tudo bem que Davi até ganharia. Ele escolheu. Davi não escolheu essa batalha porque era apenas uma forma de receber uma recompensa, porque ele ganharia a filha do rei, ele ganharia, mas especificamente ele termina o texto falando assim, ele está lutando contra o nome do Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ele ficou feliz que até havia uma recompensa, mas o que moveu o seu coração foi sua indignação diante da afronta do seu Deus. Sabe o que afronta o seu Deus? Sabe o que afronta o seu Deus? E o que tem afrontado o seu Deus? A verdade é que a luta, e ele está sendo movido para escolher a luta que ele tem que lutar, ele está sendo movido pelo zelo do nome do Senhor. E sabe o que afronta o seu Deus? O que afronta o seu Deus é o seu pecado. O seu pecado. Suas conversas impróprias. Sabe os programas de TV que você vê? Quando ninguém está vendo? Sabe a internet? Que você coloca lá, vê o que você quer ver, desagradando, depois você vai no story e apaga os cookies. Sabe? Apaga o histórico para que ninguém saiba. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está indo para a escolha errada e contra o que o Senhor tem para a sua vida. Escolha o zelo pelo nome do Senhor. Sabe aquelas experiências carnais que te afastam de um plano que Deus tem para você? Sabe, teologia que não contempla a santidade é apenas coaching. É apenas palavra de positividade. Não tem como viver uma vida com o Senhor sem buscar ser igual a Ele. Eu estou aqui para dizer que você não vai vencer tudo e todos os inimigos se você não vencer a si mesmo pelo poder do Espírito de Deus. Não sei quantos de vocês sabem, mas a gente tem algo famoso no meio de nós. A coisa mais famosa que a gente tem no nosso meio é essa bateria. Eu não sei se vocês sabem a história dessa bateria. Essa bateria foi talvez o maior baterista que o Brasil tem na atualidade vivo. O nome dele é Kiko Freitas. Alguns devem conhecer, o pessoal da música todo mundo conhece. Toca com João Bocho. Essa bateria já esteve nos grandes palcos. Já gravou DVD, já teve na televisão. Quando a gente chegou com essa bateria na igreja, eu virei e falei assim: nossa, nós temos uma celebridade no nosso meio, um recurso histórico. Isso aqui é para ir para um museu. Mas se eu sentar nessa bateria, gente, para tocar, não importa a história dela, porque coisa boa não vai sair. Agora, essa bateria só é a bateria que ela é, porque o Kiko Freitas tocou nela. Grava isso aí que depois eu vou mandar para o Kiko Freitas.
porque o Kiko Freitas tocou nela. Na verdade, gente, essa bateria é símbolo da nossa vida e das nossas escolhas de 2020. Se a gente se assumir a responsabilidade de tocar, ela só vai ser uma bateria como outra qualquer. A proposta aqui é a seguinte: deixa o melhor dos bateras sentar. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém. Que morreu, mas ressuscitou. E veio para dar vida. Amém. E vida em abundância. Quem vai tocar a sua vida no ano de 2020? O Senhor pede e fala assim: deixa eu tocar esse instrumento. Que você seja uma história linda, escrita e tocada pelas mãos do grande artista.